No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o coronel do Corpo de Bombeiros, Valdir Pires, que atualmente comanda a Defesa Civil na Prefeitura de Guarulhos. Bom dia, coronel. Bom dia, Pedro Notaro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos os telespectadores, munícipes de Guarulhos e região. Lembrando que você tem coronel com nome de general, né, Valdir Pires? Valdir Pires, é verdade. Pontual, hein, Pedro? Chegou antes de nós aqui. Militar é sempre pontual. Bom, coronel, qual é o balanço aí dos estragos em Guarulhos? Bom, Pedro, nós tivemos uma grande precipitação na sexta-feira, com muitos estragos, porque teve uma chuva muito concentrada. Para vocês terem uma ideia, choveu 140 milímetros numa região ali na região do Jardim São João, Bom Sucesso, e alguns alagamentos, porque muita chuva próximo, num local determinado. O rio Baquirivu, ele recebe 60% da água de Guarulhos, quer dizer, é a segunda maior bacia de São Paulo, depois do Tietê é o Baquirivu. Então, quando o Baquirivu recebe uma quantidade de águas muito grande, em pouco espaço de tempo, as perdas são grandes também. Há um questionamento se o rio Baquirivu, que é responsabilidade do governo do estado, ele foi limpo, se houve uma manutenção. Ele está sofrendo, ele sofre ininterruptas manutenções, O Baquirivu, ele encontra-se hoje em obras, as obras ali em frente ao hotel ali próximo à Dutra. Sim. Ele está sofrendo, ele tá com essas obras desde o final do ano passado para fazer o desassoreamento, e chegar até o Tietê, que é ali na Ayrton Senna. Mas, apesar dessas obras, o grande volume de chuva é que causou esses grandes danos de sexta-feira. Não foi falta de limpeza, então? Não, a limpeza ela é feita, a limpeza dos rios, nós temos 5 grandes rios em Guarulhos, ela está afeta ao DAIE, que é um órgão estadual. E nós, prefeituras, nós ficamos com as limpezas dos córregos e dos afluentes. Então, também teve um pouco de sujeira, porque ele é muito extenso, mas... E a população joga entulho, joga colchão, joga sofá? Infelizmente, a nossa população não está afeta a Guarulhos, mas nós precisamos ser um pouco, incluo nós também, Sim, nós brasileiros. Nós brasileiros precisamos ser um pouco mais... conscientes e não jogar lixos na rua, porque você joga a bituca, você joga um papel, ele vai acumulando, Fala, Virgílio. A minha pergunta é sobre as árvores, ou melhor, sobre a queda de árvores. A Folha Metropolitana traz a manchete aqui, Valdir, que só na terça-feira 40 árvores caíram na cidade. A Defesa Civil, a Prefeitura faz uma espécie de monitoramento de árvores assim em situação de risco? Faz. De queda? Faz. A Secretaria do Meio Ambiente, que é a responsável por esse trabalho, Ela tem um trabalho de retirada das árvores que estão doentes. Não vamos esquecer que a árvore é um ser vivo, Ela também envelhece e ela adoece e ela vai se tornando fraca. Mas o grande problema de terça-feira e de quarta-feira, ontem também caiu algumas árvores, foi a ação do vento, Os ventos na terça-feira chegaram a quase 60 km por hora. Ontem nós não tivemos essa medição aqui em Guarulhos, até porque não teve tanto vento. Mas em São Paulo, eu tenho notícias que ele tenha chegado a mais de 80, 90 por hora. Então o grande problema das árvores são os ventos, Agora, coronel, nós tivemos um caso muito triste, um falecimento, um cidadão dentro do carro, uma árvore caiu. Como é que o senhor define esse acidente? A árvore estava doente ou foi uma tragédia mesmo? Pedro, eu não tenho notícias da árvore, A árvore era muito grande, mas provavelmente já era uma árvore envelhecida, vamos chamar assim, E a gente procura orientar o pessoal, a população, para não parar embaixo das árvores. Por quê? Porque a grande ventania e nas árvores
As árvores normalmente estão na calçada ou dentro da residência, e quando ela cai, ela pode e na maioria das vezes ela pega a rede elétrica. Sim. Então a morte do cidadão, o qual a gente está muito triste, né, porque em 2 anos de governo Guti, essa é somente a segunda árvore. Somente é difícil a gente falar somente, mas é uma perda de uma vida humana, né? Então a orientação que a gente dá para a população é não parar embaixo da árvore. As pessoas querem se proteger do granizo e vão debaixo da árvore, e é perigoso, é isso? É perigoso, foi atípico. Na terça-feira, além de muita chuva, tinha granizo também. Então as pessoas que estavam na rua, elas queriam se proteger, às vezes sem visibilidade. Ele parou, o cidadão acabou parando embaixo da árvore, e a árvore caiu sobre o veículo e acabou fatalizando esse munícipe. Ele faleceu ou de traumatismo por causa do tronco da árvore que caiu sobre o veículo, ou por causa da energia elétrica, né? Ô, Coronel, houve uma mobilização até liderada pelo prefeito Guti para arrecadar donativos, né? Sim. O senhor já conseguiu uma logística? Parece que arrecadou bem, agora precisa distribuir bem, né? Arrecadamos, graças a Deus, e a gente aproveita para agradecer à população guarulhense, muito solidária, como todo o resto do país, né? Nós tivemos também aquele desastre em Minas Gerais, então a prefeitura de Brumadinho lá já falou para não parar com as doações, porque realmente... E aqui nós arrecadamos bem também. E nós distribuímos. A Defesa Civil, ela se ateve às cestas básicas, colchões e kit higiene, água sanitária e outros kits para fazer a limpeza das residências que foram alagadas. E nós estamos com uma logística boa, nós temos o Fundo Social de Solidariedade em 2 locais, nós temos também os CRAS da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e estamos distribuindo essas doações. E ainda, nós estamos ainda com a campanha no ar, né? Eu aproveito para solicitar que roupas, nós recebemos muitas roupas, né? Então nós não temos mais onde colocar roupas, né? Então se a população guarulhense continuar doando, o que nós precisaríamos é gêneros alimentícios e colchões. Nós tivemos uma grande doação de colchões para a população. Valdir, a Prefeitura está realizando aquele trabalho de alerta para o município sobre temporais? Eu vou emendar a pergunta agora. Perdão. A Defesa Civil de São Paulo me envia SMS no celular. Isso não seria possível em Guarulhos? É o mesmo serviço, né? Nós utilizamos o serviço que a Defesa Civil de São Paulo realiza, né? Você entra no aplicativo, você se inscreve, se cadastra e recebe. Através do número 40199. E você recebe informativos da precipitação que vai ocorrer naquele dia, se vai ocorrer enchentes ou não na região. Então é importante isso. Você que tem um celular, mande um SMS, um torpedo para 40199. 199, você automaticamente vai ficar inscrito para receber informações da Defesa Civil, acho que na Grande São Paulo, né? No estado todo. No estado todo. Eu gostaria de emendar também, e dizer para a população que o telefone da Defesa Civil é 199. Nós temos um serviço ininterrupto, 24 horas, e às vezes o telefone interno ele está ocupado e o pessoal não consegue falar com a Defesa Civil. Então a gente gostaria de enfatizar esse número. 199 é o telefone da Defesa Civil. Coronel, o senhor falou em doações de colchões. Foi a deputada estadual Carla Morano que enviou esses colchões? Esses colchões que estão chegando hoje veio de São Bernardo do Campo. Eu não sei se foi a deputada, né? Foi um contato que a Prefeitura de Guarulhos fez através do vereador e secretário Gilvan Passos, né, a pedido do nosso prefeito, e esses colchões estão chegando hoje na Defesa Civil. Pelo que eu soube, são 500 colchonetes, né? São 500 colchões, ou 500 colchonetes, né? E nós recebemos de outras doações também grandes. Nós recebemos 300 colchões de uma grande empresa também, né? E a população também tem doado.
o que a gente orienta é que esses colchões, eles sejam colchões novos, né? Sim. Porque o munícipe, ele merece todo o nosso respeito, e nós não vamos dar um colchão usado, sujo, aquele colchão que você não usa mais, Sim. né? É isso que a gente gostaria de enfatizar. Às vezes eu me pergunto, coronel, por que Brumadinho precisa de doações quando tem a Vale para bancar e pagar pelos custos? Pois Deve é. bancar, né? Né? Pois é, né? Isso é uma coisa que nós precisamos começar a, entre aspas, exigir um pouco mais dos nossos empresários e da nossa população também, né? Guarulhos foi uma tragédia da chuva. Lá em Brumadinho foi uma questão de responsabilidade. Exatamente, é uma tragédia anunciada lá. Pois não, Virgílio? Sobre as enchentes, né? O senhor falou sobre enchentes. Tivemos pontos onde as enchentes não são novidades, né, Pedro? O que aconteceu, por exemplo, o que acontece com o piscinão lá da Vila Galvão? Boa pergunta. Por que aquele piscinão na Vila Galvão não funciona, coronel? Então, na realidade, é que o volume de chuvas, o volume que desce é muito grande, né? Então, ali na localização do piscinão da Vila Galvão, é uma área de baixada, a região sempre foi palco de grandes enchentes. Sim. Por causa do Cabuçu, né? O Cabuçu não tinha um assoreamento, não tinha uma limpeza correta, a vazão também era pequena. Hoje ainda enche porque o volume é muito grande. Então nós dependemos, né? Todos os rios desembocam no Tietê. E então, quando enche o Tietê, quando a precipitação é muito grande no Tietê e região, também enche ali no piscinão da Vila Galvão. Mas Pois não. o piscinão funcionou? Funciona. Mas não foi o suficiente? Não é o suficiente. Então foi subdimensionado. Não é. A questão não é essa. Não? A questão é que as obras de engenharia contra a enchente, elas são calculadas em cima de uma norma. Então é feito todo um cálculo de chuvas, mas esse cálculo é por 10 anos. Quando chove, eu vou dar um exemplo. Na sexta-feira, o pessoal lá dos bairros atingidos estavam falando que era uma obra do Rodoanel que tinha causado a enchente. Na realidade, o nosso secretário de obras, Marco Antônio, ele foi até o Rodoanel no dia seguinte, no sábado, conversou com os engenheiros responsáveis, viu que tinha todo... Eles fazem um estudo hidrológico de todo o Rodoanel. E eles fizeram um estudo de 18 horas de chuvas e chegaram a um número de 160 milímetros, chovendo 18 horas. Na sexta-feira, choveu 140 milímetros em 4 horas. Então não existe piscinão que segure uma água dessa. Então na Vila Galvão, ele foi projetado para receber aquelas águas normais, estatisticamente falando. Só que quando chove acima disso aí, o que tem acontecido em Guarulhos é que a água escoa rapidamente e a gente tem enchentes apenas no viário. Mas quando pega áreas periféricas e áreas invadidas, né, aí não tem jeito. Aí... Coronel, a população se assusta quando chove granizo. Qual a sua recomendação? A recomendação quando o cidadão está com um veículo e começa a chover é parar o veículo. Não embaixo de árvores e também, se possível, não embaixo de energia elétrica também, né? Porque pare o veículo, aguarde essa chuva escoar. Se você tiver se você tiver em alguma emergência, ou se tiver que perceber que você vai passar numa enchente, pare e procure caminhos alternativos. Não enfrente a enchente. Isso se você tiver com um veículo. Se você tiver a pé, abrigue-se, né? Abrigue-se em algum bar. Se você tiver oportunidade, fique na sua casa, retorne à sua casa, ou entre na casa de algum vizinho, de algum parente, porque realmente, quando a gente tem grandes precipitações, que nem houve na terça-feira, com granizo, então a população quer se proteger, porque o granizo ele machuca, né? E a visibilidade do carro, aí falando novamente dentro do carro, ela fica nula, né? Porque você tem que se abrigar num local seguro e nunca mesmo enfrentar uma enchente. Nós, infelizmente, tratamos agora da segunda vítima
em 2 anos de administração GUT. A primeira vítima, se vocês se recordam, foi em janeiro de 2017, num carro que foi tragado, né? Tragado pela enchente, né? E ela faleceu e o companheiro dela também sumiu, né? Ele não foi encontrado. A motorista, ela ficou presa no veículo, né? E essa segunda morte, infelizmente, por causa da queda dessa árvore. Então, a recomendação é essa daí, é não enfrentar a chuva e procurar um abrigo seguro. E infelizmente, no ano que vem, em janeiro, estaremos falando novamente de enchentes, né? Bom, vamos registrar aqui 40199, né? 40199. Mande um SMS 40199, aí você recebe boletins da Defesa Civil. Ok, Coronel? E o telefone 199, bom frisar, né? É bom frisar. O telefone, 24 horas? 24 horas. 24 horas é um telefone de emergência que nós temos. E podem ligar para a Defesa Civil e nós recebemos, por ser um telefone de emergência, recebemos muitos telefonemas que às vezes nem são aqui do município de Guarulhos, mas a gente procura orientar a população e procura também direcionar para aquele serviço de utilidade pública. Então, estão me mandando uma mensagem aqui, essa doação de 500 colchonetes é da deputada Carla Morando mesmo, deputada estadual, que encaminhou aqui para Guarulhos. Ótimo, a gente agradece e a população também, novamente, ressaltamos que foi muito solidária com Guarulhos. Obrigado, Coronel, pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Okay? Até uma próxima. 7 horas e 28 minutos, 7h28, um rápido intervalo.